Olá, o meu nome é Fábio Filipe e sou anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Queres saber mais sobre o negócio de treino personalizado? Aumentar os teus conhecimentos sobre marketing, vendas e gestão de carreira para potenciares o teu negócio? Conversas de Personal Trainers é o podcast de partilha de conteúdo exclusivo para personal trainers. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Ganha mais tempo para ti e entrega mais e melhor qualidade aos teus alunos. Faz as prescrições dos treinos para os teus alunos em apenas alguns minutos, acompanha todo o seu progresso online ou presencialmente e oferece-lhes uma app totalmente gratuita para que nunca mais se sintam perdidos. Descobre todas as funcionalidades e começa os teus 14 dias grátis em www.elitetrainer.fit. Agora, vamos ao episódio de hoje. Episódio de Conversas de Personal Trainers. Hoje tenho comigo o David Rosa. Eu trabalhei com o David há alguns anos, em contexto presencial, em contexto de ginásio, e hoje tenho o prazer de estar aqui a falar com ele. David, muito obrigado por teres vindo, muito obrigado por teres aceito o meu convite, antes de mais, e tenho a certeza que vai ser aqui uma conversa bastante enriquecedora. As apresentações deixo-as para ti, porque ninguém melhor que tu para te apresentares. Quem é o David? Fábio, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui a partilhar este momento contigo. E obrigado pelo trabalho que fazes também a ajudar todos os personal trainers do país, porque fazes um trabalho muito rico a nível de material, de conteúdo, e obrigado por tudo o que tens feito por nós. O David, no fundo, sou personal trainer de jogadores de futebol. Portanto, especializei-me em jogadores de futebol, fui jogador de futebol profissional, e achei que poderia ser interessante, e que teria muito gosto em ajudar outros jogadores de futebol a evoluírem na sua carreira e ao longo de todas as suas fases da carreira. Boa. Perfeito. Olha, e conta-nos um bocadinho mais sobre esse percurso. Como é que tu começaste? Onde é que tu começaste? O que é que te levou ao sítio onde tu estás hoje, basicamente? Ok. Como referes-te como jogador ou como personal trainer? Podes começar como jogador e o que é que te levou a personal trainer, ou seja, todo o teu percurso, no fundo. Ok, então eu comecei a jogar futebol, portanto, e isto é uma mensagem que começo já a deixar para os jogadores que potencialmente nos possam estar a ouvir, que é, eu comecei a jogar futebol considerado tarde. Ou seja, eu comecei a jogar futebol com 14 anos. Portanto, com 14 anos é que eu comecei a jogar futebol. Portanto, para aqueles jogadores que me acompanham, que acompanham também o teu trabalho, portanto, 14 anos não é tarde, 12 anos não é cedo, 13 anos não é tarde, portanto, comecem quando tiverem que começar, e é importante trabalharem para atingir aquilo que são os objetivos, os vossos objetivos. Portanto, eu comecei a jogar futebol com 14 anos, e fui sempre evoluindo, portanto, passei por todos os escalões, tive sorte também sempre em estar em boas equipas e em competir sempre em campeonatos nacionais. Até que cheguei a jogador de futebol profissional, uh, e tive sempre uma curiosidade, que é, eu nunca deixei de estudar. Portanto, essa sempre foi uma das minhas leis e uma das minhas regras, porque nós sabemos que a carreira do futebolista é curta, e eu sempre tive que ter um plano B. Portanto, eu acho que é extremamente importante os futebolistas pensarem para além daquilo que é a carreira desportiva. Boa. Portanto, eu nunca deixei de estudar, sempre joguei futebol federado e sempre estudei. Houve ali períodos complicados e que exigem muito esforço, principalmente quando entras para a faculdade, com trabalhos, com testes, com apresentações. Portanto, tudo isso requer uma grande logística e uma grande coordenação a nível de gestão de agenda. Começa logo aí a primeira parte profissional, que é a gestão de agenda. Portanto, eu nunca deixei de estudar. Estudei na FMH, tirei licenciatura em Ciências do Desporto e mestrado em treino desportivo, com especialização em futebol. Sempre a jogar. Depois trabalhámos juntos no People, como PT, mas eu senti que trabalhar com a população geral não era aquilo que me fascinava. Um, eu sentia que eu queria puxar mais pelas pessoas, porque eu tinha aquela parte competitiva,
e aquela situação de treinar com esforço e que havia coisas que eu não podia fazer com a população geral. Portanto, comecei também a trabalhar com alguns colegas meus. Quando saí do People, comecei a trabalhar com um colega meu que jogava comigo, que era o João Coito. Começámos a trabalhar, o João Coito é fisioterapeuta, portanto era fisioterapeuta na seleção na altura. Começámos a trabalhar juntos e achámos que poderia ser muito bom nós trabalharmos em sinergia. Porquê? Porque eu tinha a parte da performance e ele tinha a parte da reabilitação, ou seja, nós complementávamos. Boa. E foi assim que cresceu um grande projeto, que é a Alpha Clinic, portanto, onde nós trabalhamos com jogadores de futebol, maioritariamente com jogadores de futebol, e onde temos a parte de reabilitação e a parte da performance esportiva. Portanto, eu fui afunilando cada vez mais o meu caminho para trabalhar com jogadores de futebol. Fiquei aqui sem micro. Diz-me. Fiquei aqui sem micro, Ah, momentaneamente. Boa, então basicamente tu tens um percurso muito ligado ao futebol desde sempre. E eu também tive parte do meu percurso ligado ao futebol, portanto, por isso sei bem dessa questão que tu falas da gestão, que é, apesar de não ter seguido depois para sénior, não é? Que é completamente diferente quando nós passamos esse patamar de séniores. Mas há sempre essa gestão de ok, tenho o futebol, mas não vou deixar o que tenho aqui para trás em termos de estudos, porque isso me pode ser útil mais à frente. E tu também tiveste essa capacidade, e acho que é sempre uma mensagem importante a deixar a jogadores que possam assistir ao podcast e possam estar a ver. Um, ou seja, a tua escolha de nicho veio com muita naturalidade, não é? Ou seja, veio de um gosto que tu já tinhas antecipadamente. Nesse percurso que te levou ao sítio onde tu estás neste momento, qual é que foi assim a história que mais te orgulhou em termos profissionais? Eu acho que uma das coisas que mais me orgulha, é quando é quando eu transmito a ideia de que tanto me faz qual é que é o nível do jogador, a forma de eu trabalhar com ele é sempre igual. E eu acho que essa é uma das mensagens mais importantes que nós, personal trainers, temos que deixar, percebes? Ou seja, o teu trabalho não pode ser diferente se um jogador for da Primeira Liga ou se um jogador for da Distrital. O teu objetivo é sempre o mesmo: é melhorar a performance do atleta, tentar procurar reduzir a probabilidade desse atleta ter lesões, aumentar a performance esportiva e perceber sempre que nós somos apenas uma peça do puzzle, que o vai ajudar a ter melhor rendimento. Isto tudo, independentemente de qual seja o nível de atleta e qual seja a fase da vida em que ele está. Porquê? Porque eu apanho muitos atletas que estão agora a iniciar a carreira desportiva, apanho muitos atletas que estão no auge da carreira desportiva e que estão agora à procura dos melhores contratos, apanho muitos atletas que estão em final de carreira e que mesmo assim ainda querem ter um final de carreira bom e exigente e ainda estar lá para corresponder às expectativas dos empresários, dos clubes, dos adeptos. Portanto, aquilo que mais me orgulha a nível de história é tudo aquilo que me dizem quando dizem obrigado, foi um prazer trabalhar e eu senti-me como se estivesse na Primeira Liga. Portanto, eu acho Boa, que isso é aquilo que me deixa mais orgulhoso e onde eu percebo que estou no caminho certo. boa. Eu já te vou fazer mais algumas questões específicas sobre o trabalho com o teu nicho e aquilo que tens estado a desenvolver, mas voltando aqui um bocadinho atrás, falaste na tua formação básica, fizeste na FMH. O que é que na faculdade te preparou para os dias de hoje, ou para a tua carreira e para aquilo que tu fazes hoje, para a atividade que desempenhas? Ou seja, quais são os pontos em que tu sentes que a faculdade te preparou bem? E por outro lado, quais é que são os pontos que tu sentes que não te preparou assim tão bem? Ok. Curiosamente tenho falado disso, portanto, nós estamos agora a ter um evento que é o Alpha Camp, portanto, a preparação do off-season dos jogadores de futebol, e tenho estado a falar com vários estudantes, e tentado também perceber
o que é que aconteceu? Isto porquê? Porque eu terminei o meu mestrado em 2015. Portanto, já se passaram alguns anos, portanto, também gosto de perceber e de continuar a perceber aquilo que a faculdade vai dando e a forma como a faculdade também vai evoluindo nos conhecimentos que transmite aos alunos. Da minha parte, aquilo que eu posso dizer é a faculdade trouxe-me tudo aquilo que era conhecimentos teóricos, ou seja, é o ensinar-te a base, que é fundamental, porque sem uma base forte tu não consegues construir tudo o resto e todo o teu conhecimento em cima dessa base, ok? Mas depois sinto que há coisas que a vida profissional te traz que a faculdade não te consegue trazer ou que não te consegue ensinar a. Vou dar-te alguns exemplos. A faculdade não te ensina a vender. E o que é que somos nós sem as vendas? Portanto, nós temos que vender o nosso produto, nós temos que vender o nosso serviço, nós temos que nos vender a nós próprios. Portanto, nós somos o nosso produto. Portanto, a faculdade não ensina essa parte da venda. E aquilo que eu noto e aquilo que eu notei foi: eu cheguei a um ginásio e por acaso tive a sorte de calhar no People, que tem muito boa formação e que ensina todas essas bases também aos colaboradores, mas eu sinto que entras no ginásio e agora? O que é que eu digo? Como é que eu falo? Como é que eu abordo a pessoa? Como é que eu quebro objeções? Como é que eu apresento preços? Portanto, todo esse mundo, eu sinto que a faculdade não consegue ainda ensinar. Não consegue ensinar a parte burocrática e parte legal, abrir atividades, passar recibos, quanto é que eu tenho de isenção de IVA, tenho isenção de IVA, não tenho isenção de IVA, como é que funcionam os escalões de IRS, ou seja, todo o mundo Uhum. não te consegue ensinar, e eu acho que essas são as principais coisas que, portanto, a faculdade passa-te a base, que é o conhecimento, e que sem isso tu não consegues trabalhar, sem isso tu não consegues ter resultados, ok? Mas depois faltam-te os ingredientes, faltam-te os clientes, faltam-te os ingredientes para tu os trabalhares. Portanto, como é que é feita a angariação desses clientes e a retenção desses clientes? Sinto que essa é a parte que a faculdade não te consegue ensinar. Isto para quem, por exemplo, nos estiver a ouvir e estiver a começar a carreira ou está numa fase muito inicial da carreira, o que é, de que forma é que tu foste buscar esse conhecimento? Ou seja, como é que tu foste à procura desse conhecimento depois de teres a percepção de que não estavas preparado nessa parte? Ok. Ah, primeiro, eu não sei se conhece, existe um Instagram e uma pessoa muito, pá, que eu admiro muito, que se chama Academia do PT. Não sei se conheces, mas ele tem montes de e-books e montes de aulas onde te ensina isso. Depois tive a sorte de trabalhar num ginásio, portanto no People, trabalhar contigo, onde eu tinha staff e tinha team leaders que ensinaram toda essa vertente das vendas. Portanto, e que me foi fundamental. Ou seja, eu tive alguma sorte porque não tive que procurar fora do meu local de trabalho para vendas. Se tiver que procurar fora do local de trabalho, que é maioritariamente aquilo que eu acredito que aconteça, que é tu no teu trabalho não teres hum, team leaders ou equipas responsáveis por te ensinarem essas fases, ok? Acho que as pessoas deviam procurar muito a Academia do PT, todas as aulas que tu desenvolves, as mentorias que tu trabalhas, porque precisam realmente de aprender. É assim, as pessoas dizem que não gostam de vender, mas no fundo, nós desde crianças que vendemos ou tentamos vender aquilo que queremos, não é? Portanto, no fundo, tudo aquilo que nós queremos, há muito pouca coisa que não é paga neste momento. Portanto, nós temos que saber vender o nosso produto, o nosso serviço, que somos nós próprios. Boa. E boa, excelente. E vai-me levar já a outra questão que é quão importante para ti foi ou é ter mentores, participar em formações, quão importante isso foi para ti na tua jornada? Eu, a determinada altura de ter finalizado o meu mestrado, ok? Eu desliguei-me um bocadinho disso, ou seja, eu deixei de ter professores e eu não procurava mentores. E sinto que
até determinado ponto tu consegues evoluir e a partir daí estagnas. Ou seja, para quem quiser ser medíocre, está bom. Para quem quiser procurar aumentar o conhecimento e procurar ser o melhor na sua área, não dá. E porquê? E porquê é que eu acho que é importante ter mentores e ter líderes? Primeiro, para puxarem, porque tu sabes que com outras pessoas tu vais sempre mais longe e essas pessoas conseguem ver, elas estão fora, tu olhas sempre muito para ti e para o teu interior. As pessoas veem-te de uma forma que tu não te vês, veem-te de uma visão, nós chamamos de visão helicóptero, ok? Portanto, ela consegue ver um potencial em ti que tu provavelmente não vês. Ela consegue ver coisas em ti que tu potencialmente não vês e como não vês, não ias explorar essas situações. Portanto, a partir do momento em que eu percebi que isto era importante, já há alguns anos que eu tenho e não vou deixar de ter. A verdade é essa. Boa, excelente. Vou aqui já afunilar um pouco para aquilo que é a tua especialidade e o trabalho que tens estado a desenvolver com jogadores, que tem sido incrível acompanhar esse percurso. E acredito que haja muita curiosidade, principalmente para quem também quer trabalhar com atletas ou mais especificamente com jogadores de futebol, que é como é que eu consigo ter jogadores a trabalhar comigo? Como é que eu chego até aos jogadores? De que forma é que eu vou chegar até eles? Tu tens um percurso ligado ao futebol, que se calhar consegues ter uma vivência mais próxima daquilo que é o mundo do futebol, mas vamos imaginar alguém que está a começar a carreira como personal trainer e que tem o sonho, olha para ti, olha para aquilo que tu fazes com outros jogadores, olha para outros personal trainers que já estão especializados também nessa área e que também gostava de desenvolver ou começar a desenvolver um trabalho com jogadores. Mas ele pensa assim: epá, como é que eu vou chegar a um jogador? Como é que eu vou chegar a algum atleta, por exemplo, ou mesmo de outra modalidade? Como é que eu chego a eles? O que é Ok. que tu lhe dirias? Ok. Antes de mais, é importante nós pensarmos que somos uma peça do puzzle da performance que aquilo que é o jogador. Ou seja, nós temos que sempre que ir ao jogador primeiro para depois vermos qual é que é a nossa posição e a importância daquilo que nós fazemos com eles, ok? E a partir do momento em que tu percebes que és uma peça do puzzle, percebes que, se calhar, muito dos segredos está na sinergia entre valências, ok? E logo Boa. aqui tu percebes que pode ser interessante trabalhares não só com fisioterapeutas, como também com nutricionistas, como também com coaches, como também com psicólogos, ok? E logo aqui tu percebes que podes ter uma equipa multidisciplinar em que uns angriam para outros. Agora, falando só para os PTs de jogadores de futebol. Primeiro, tens que ter uma presença forte nas redes sociais e tens que mostrar trabalho e resultados, ok? Não tenho clientes, David, olha, eu não tenho clientes, adorava começar a trabalhar com jogadores de futebol, mas é assim, por onde é que eu começo? Ok, primeira coisa, se tens que mostrar o teu trabalho e tens que mostrar resultados e não tens clientes porque ainda não tens muito know-how, porque ainda não tens uma carteira de clientes boa para mostrares isso, treinos experimentais. Tens disponibilidade de tempo? Tens? Olha, eu gostava de começar a trabalhar, de certeza que conhecem alguém que joga na Distrital, de certeza que conhecem o amigo do amigo. Ok, começar a dar treinos experimentais, começar a mostrar e desenvolver trabalho. E porquê é que isto é importante? Porque hum, vais começar a perceber que aquilo que te transmitem na teoria, muitas vezes na prática não é bem assim. Ou seja, aquelas questões padronizadas de repetições de séries, há que ter muito cuidado. Porquê? E vou já dizer aqui uma diferença entre trabalhar com a população geral e trabalhar com atletas. É que tu, ao trabalhares com a população geral, se tu exagerares um bocadinho na carga e a pessoa nos 2 dias seguintes ou 3 dias seguintes tiver dificuldade em andar, está tudo bem. Ela pode ir trabalhar na mesma, à partida trabalha num trabalho tranquilo, à frente do computador. Se tu tens o azar
de causar essa sensação de dor num jogador, o jogador tem que estar apto para o treino seguinte. Se o jogador está 2 dias com DOMS, portanto com sensação retardada de dor muscular, e não consegue treinar no clube, a tua carreira como PT está em risco. Portanto, logo aqui é importante começar a meter a mão na massa. De que forma? Não tenho clientes, ainda não sei como angriar. Ok, treinos experimentais. Tens tempo livre? Dá treinos. Mete as mãos na massa. Faz um treino. Pergunta como é que correu, como é que eles sentiram, como é que estão no dia a seguir, como é que não estão. Vão percebendo como é que as coisas funcionam. Mas acho que a base, treinos experimentais. Para quê? Não só para mostrares o teu trabalho, mas para começares potencialmente a aumentar a tua carteira de clientes. Um cliente traz outro, está a fazer isto, se calhar o primeiro e o segundo não pagam, mas se calhar ao terceiro já cobras. Portanto, é muito importante meter as mãos na massa. De que forma? Treinos experimentais. Ainda não consegues vender? Não faz mal. Dá treinos experimentais. Boa. Eu vou-te lançar aqui um exercício com o mesmo objetivo, mas de uma forma diferente. Vamos imaginar que o David não conhece ninguém, ou seja, tu não tens os contactos que tens hoje, não tens os clientes que tens hoje, és uma pessoa que está a começar agora e quer realmente investir neste mundo online. Quais é que eram os passos que tu seguias para conseguires encher a tua carteira de clientes de jogadores de futebol, por exemplo? O que é que tu fazias, passo a passo? Ok. Primeiro há uma coisa que tens de ter em foco, que é as tuas redes Não é. sociais. Desculpa, David, desculpa interromper. Pera, eu fazia isto. Ou seja, aquilo que tu fazias, eu começava por fazer isto, depois fazia isto, depois fazia isto, depois fazia isto. Isto para Ok. fazer o exercício de colocar-me nos sapatos de alguém que está a começar agora essa jornada. Ok. Instagram, focado apenas em jogadores de futebol, portanto, falarem só para jogadores de futebol, criarem conteúdo para jogadores de futebol, aumentarem valor àquilo que é a performance dos jogadores de futebol, ok? Falem sobre lesões, falem sobre aumento da velocidade, falem sobre aumento da impulsão, falem sobre aumento da impotência, falem sobre melhorar o remate, ou seja, redes sociais vocacionadas para aquilo que é o jogador de futebol. Acho que esse é o primeiro passo. Portanto, tu começares a falar para quem tu queres trabalhar e não cometeres o erro que pode acontecer de começares a tentar falar para toda a gente porque queres apanhar toda a gente e como ainda não tens ninguém, epá, se vier uma pessoa daqui ou outra dali também não tem mal. Não. Fala para as pessoas que tu queres, com quem tu queres trabalhar. Ou seja, Instagram, falar para jogadores de futebol. É o primeiro passo. Boa. E depois? Ok. A partir daí, começas, por exemplo, a nível de Instagram, a anunciar treinos experimentais. Ok, malta, vou fazer uma sondagem, vou fazer um quiz. Os primeiros, os 3, 4, 5 jogadores a acertarem no quiz, eu vou oferecer treinos online gratuitos. Ok? Portanto, treinos online gratuitos. Videochamada, um para um, começar a ter contacto e a partir daí tu começas a ter conteúdo para tu divulgares de pessoas jogadores que já vais começar a acompanhar de forma gratuita, verdade, mas já vais começar a meter a mão na massa. Boa. Olha, tu falaste aí num ponto e acho que já deste aqui muitos insights que podem ser úteis a quem quer começar e sem dúvida concordo com eles todos, ou seja, o comunicar especificamente só para um público acho que é fundamental porque um jogador que entre na tua rede social, ele vai ver se aquilo lhe interessa ou não e caso esteja lá conteúdo que não lhe interessa, que ele vê que não é para ele, à partida não te vai começar a seguir, não reconhece a autoridade em ti e etc. Mas tu falaste que talvez assim um gatilho que pode ser muito importante para quem está a começar. Tu falaste que é praticamente toda a gente tem um clube da zona ou um clube que mais pequeno e esse clube tem o quê? Tem jogadores. Tendo jogadores tem o quê? Tem o meu público-alvo. Então eu conjugava aí as duas coisas em princípio, que é primeiro, eu se calhar ia me dirigir àquele clube e perceber que jogadores poderiam ter interesse em começar a fazer um trabalho específico para benefício A, B ou C, e tu falaste aí muito bem nisso,
que é o comunicar o benefício. O que é que o jogador quer? Quer correr mais rápido, quer ser mais forte, quer aguentar mais tempo, quer aguentar mais cargas, quer ser mais rápido, quer saltar mais alto. Isto é tudo benefícios objetivos que o jogador pretende alcançar. Não é, olha, vou melhorar a tua performance. Melhorar a tua performance é Isso muito é geral, sim. subjetivo, né? Pronto. Então, a partir daí, treinos experimentais podem funcionar muito bem, lá está, ou seja, quebras ali a barreira do vou ter que pagar, não vais ter que pagar, vais só ter que fazer uma coisa. E é um pouco aquilo que eu às vezes dou como estratégia, que é a estratégia dos clientes zero ou do cliente zero. Eu vou pegar neste jogador ou nestes jogadores e vão ser o meu estudo de caso. Olha, não vais ter que me pagar nada, mas em troca vais ter que me deixar documentar a tua jornada, que é, eu vou gravar os treinos, eu vou gravar-te a dizer-me o que é que sentes de melhorias, vou mostrar vídeos teus com melhor velocidade ou com maior velocidade, etc. Sei lá. E isto vai alimentar depois o quê? As minhas redes sociais, que eu depois posso, lá está, como tu disseste, patrocinar, chegar a mais gente, chegar a mais pessoas, o próprio boca a boca desses jogadores que acabam por se poder gerar e as tais parcerias que tu também falaste aí que são fundamentais. Agora a minha questão para ti é qual é que tu achas que vai ser a maior dificuldade de um personal trainer fazer tudo isto que nós aqui falámos? Ou qual é que tu achas que é a principal barreira para alguém fazer isto? Porque a verdade é que ok, eu posso dizer assim, não tenho clientes, não conheço jogadores, posso estar nessa atitude de não conheço ninguém, não conheço jogadores, como é que eu chego a eles? Eu gostava muito, mas eles não chegam, portanto, olha, eu vou começar a comunicar para toda a gente e pronto. Qual é que tu achas que é assim a maior barreira que eles têm que ultrapassar para dar o clique e para fazerem este tipo de trabalho que nós falámos aqui? Olha, vão ter uma barreira que vão ter de ultrapassar, que é a provável vergonha que têm de aparecer nas redes sociais. Ok? Portanto, logo aí, os amigos, os colegas, portanto, vão ter logo que conseguir passar essa barreira e dizer, não, Uhum. é isto que eu quero e tenho que ter uma presença forte nas redes sociais e é isso que eu quero. O que é que tu De- dirias a essa pessoa? Deixa-me pegar aí, não te esqueças do que vais dizer. O que é que tu dirias a esse personal trainer que pode ter essa vergonha de aparecer ou esse medo do julgamento? O que é que tu lhe dirias para fazer? Olha, Ou é uma para coisa pensar? simples. Sim, é aquilo que eu ainda há pouco tempo vi essa frase e é uma coisa simples que é quem já fez aquilo que tu estás agora a começar a fazer nunca te vai criticar. Boa. Portanto, se as pessoas te estão a criticar, primeiro pensa se elas já fizeram ou se elas estão no patamar onde tu queres estar. Se elas estiverem lá, elas não te vão criticar. E depois, muitas vezes, o medo de aparecer tem a ver com o medo de julgamento de outras pessoas. Percebes? E eu acho que também te pode acontecer uma coisa que pode acontecer e que também me acontece, e sou sincero, que me acontece às vezes, que é, por exemplo, o medo de julgamento de outras pessoas ou o medo de julgamento dos teus pares, Uhum. dos profissionais que também fazem aquilo que tu fazes, percebes? Ou seja, é importante tu teres um conhecimento teórico forte para que tenhas robustez no conteúdo que apresentas, que é o conteúdo que apresentas tem que ser, para além de ser relevante, tem que estar documentado como faz sentido, percebes? Como aquilo funciona e cientificamente tem compreensão e que tem aprovação científica, percebes? Porque eu acho que depois do julgamento dos teus colegas, o julgamento dos teus pares também é complicado, que é, eu tenho medo de dizer isto, porque se calhar o PT não sei quê vai ver e vai dizer que eu estou errado, e agora? Portanto, essa é a primeira barreira que tu vais ter que passar. Depois vais ter que passar uma barreira, E agora? e agora vou passar da parte do online para a parte do clube, que Uhum. é chegar ao clube e dizer assim: eu sou David Rosa, portanto, acabei a minha licenciatura ou estou a acabar em Ciências do Desporto, ok? Quero me especializar em futebol, quero ser PT de jogadores de futebol e gostava de saber se tinha a vossa aprovação para apresentar aos vossos jogadores, dos diversos escalões, os meus serviços, ok? Pronto. E logo aí tu vais ter uma barreira que é a barreira do clube, que é, mas calma, estás a começar agora
e vais trabalhar com os meus jogadores? E o que é que vais fazer? E o que é que não vais fazer? Mas não tens experiência. Tu e agora como é que tu... Portanto, essa pode ser uma barreira. Como é que condicionas essa barreira? Primeiro, ou como é que ultrapassas essa barreira? Primeiro, tens que ser frontal, tens que ir falar com eles e dizer: eu estou agora a começar, tal, gostava de começar a trabalhar com jogadores de futebol, tenho a vossa aprovação para apresentar os meus serviços aos vossos jogadores. Tem, mas o que é que vais fazer? O que é que... Não se preocupem, porque eu vou documentar aquilo que tu disseste. Eu vou documentar todos os treinos que faço, vou planear tudo e vocês vão ter acesso a tudo aquilo que eu vou fazer. Porquê é que vou fazer? Como é que vou fazer? Quais é que são os timings? E não se preocupem, porque o meu principal objetivo é que eles estejam sempre a 100% para os vossos treinos. Ou seja, eu vou ser uma peça do puzzle e o meu objetivo vai ser ajudar os jogadores a aumentarem a performance. Aumentando a performance dos vossos jogadores, vocês próprios vão ter benefícios. Portanto, os jogadores vão estar melhores, vão estar mais rápidos. E acredito que seja aquilo que vocês querem, certo? Ok, então considerem-me como mais um e não vos vou esconder nada. Vou-vos apresentar tudo aquilo que tenho planeado e se quiserem, discutimos. Se quiserem, eu mostro-vos o plano também que estou a pensar fazer com o vosso jogador A e discutimos se acham que é o melhor ou não. E não tem problema, porque eu estou aqui para ajudar. Ou seja, tu tens que quebrar a barreira do eles acharem ele vai-nos roubar o trabalho, aquilo que ele está a fazer nós devíamos fazer, ok? Portanto, tu tens de quebrar logo essa barreira e fazê-los perceber, e essa ainda é uma barreira que eu tenho que quebrar, sendo eu quem quer que seja ainda neste momento. Portanto, tu mostrares que estás ali para ajudar. Boa. O jogador é o nosso ponto central, ok? À volta do jogador, tu tens uma equipa multidisciplinar que quer que ele aumente a performance, porque se ele aumentar a performance, toda a gente vai ganhar. O jogador vai ganhar, o empresário vai ganhar, o clube vai ganhar, o personal trainer vai ganhar, o nutricionista vai ganhar, o psicólogo vai ganhar. Ou seja, no fundo, se toda a gente fizer um bom trabalho, vamos todos ganhar e no fundo aquilo que interessa é o jogador vai ganhar. E a partir daí o clube começa a perceber, ok, ele vai ser uma mais-valia, nós não conseguimos fazer o trabalho que ele faz porque não temos tempo, porque não temos recursos materiais, porque não temos essa disponibilidade, ok, ajuda-nos. E se calhar, muito provavelmente, podes ser surpreendido com um. Gostavas de fazer parte da nossa equipa técnica? Claro, sem dúvida. E tu falaste, falando nessa questão da barreira do clube, só me está a vir à cabeça uma coisa, que é a importância da skill da venda, porque não mais é do que tu estares a vender ao clube a ideia e o projeto que tu estás a oferecer, no fundo. Tu estás a fazer uma venda ao clube para que ele te abra as portas e que possas trabalhar com os jogadores deles, não é? Oh, Fábio, tu Então, estás nada sempre a mais é que trabalhar uma com venda. vendas. Tu estás sempre a trabalhar com venda. As Sem pessoas dúvida. dizem, eu não gosto de vender, eu nunca vendi nada. Não, já vendeste. É assim, tu vendes à tua namorada ou vendes ao teu namorado que queres ir jantar fora. E ele diz que não quer, e agora? Mas tu Sem queres dúvida. ir? Bora? Percebes? Ou seja, nada é mais do que a skill da venda e a skill de vender o teu produto. E depois de venderes ao clube, de dares esse cheque, a seguir ainda tens que ir vender aos jogadores. Exato. Pronto. E se calhar, se for formação, ainda tens que ir vender ao pai dos jogadores. E se os jogadores forem bons, ainda tens que ir falar com o empresário dos jogadores. Estás sempre a vender. Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que tu falaste aí nessa questão, e já aproveitando para deixar a dica, não sei, isto depois vai depender de cada um e do perfil de cada um, mas se calhar em vez de eu me apresentar ao clube como alguém que está a começar, eu posso me apresentar ao clube como alguém que se está a especializar. Ou seja, uma coisa é tu dizes assim, olha, eu estou a começar, não é? Dá a ideia de, olha, este aqui vem aqui para fazer um estágio, vem aqui Certo? fazer um estágio. Ou então é eu dizer assim, eu estou-me a especializar na área do futebol, já é completamente diferente. Não significa Sim, que sim, sim, sim. estás a ver. E depois é tudo Todo o técnica de discurso às venda. vezes importa, todo o discurso às vezes importa, não é? Toda a palavra que eu disser às vezes pode ser interpretada de formas completamente diferentes.
Então Fábio, sem dúvida. isso é tudo técnica de venda e uma palavra pode ser o suficiente para tu conseguires ou não vender. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Percebes? Vou pegar Por isso é que é importante. sim, sim. Uma questão para ti, prática, que é tu que estás a trabalhar já nessa área, o que é que tu sentes que tem mudado na indústria do futebol? Porque sabemos que é uma indústria que joga com muitos players, não é? Joga com, como tu disseste, com o empresário, com o clube, com a própria estrutura técnica do clube, o próprio treinador, que às vezes pode ter aí um peso muito, muito importante naquilo que é a vida extra treino no clube do jogador. Como é que tu sentes que essa parte tem evoluído em relação à abertura que existe para personal trainers trabalharem com jogadores fora? Ok. Ou, aliás, dos jogadores trabalharem com personal trainers fora da estrutura. Uhum. Olha, eu acho tem vindo a evoluir ao longo dos tempos a abertura. E porquê? Porque os profissionais, portanto, as equipas começam a perceber e têm-se vindo a notar cada vez mais que o futebol tem vindo a evoluir a nível físico. Ok? Portanto, o futebol tem vindo a evoluir a nível físico. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que cada vez mais os jogadores têm que estar bem fisicamente. E tu tens clubes que se estão a conseguir profissionalizar e que estão a conseguir dar ferramentas aos atletas para os atletas treinarem, mas tens outros que não têm. Ok? Mas que sabem da importância da vertente física no futebol. Portanto, eu já tive vários clubes, inclusive, a virem falar comigo em que eles me dizem assim, que é, David, nós sabemos da importância desse trabalho, só que nós, por questões horárias, por questões materiais, não temos disponibilidade, mas temos abertura para que tu trabalhes isso com eles. Portanto, essa abertura tem vindo cada vez mais a ser aceite. E depois ainda tens outra coisa que eu digo e que normalmente os clubes não gostam, que é, imagina, nós, portanto, o personal trainer do jogador de futebol, muitas vezes conhece melhor o jogador de futebol do que o próprio clube. E esta é a frase polémica para entrar logo em Reels, estás a ver? E isto porquê? Isto porquê? Por uma questão simples. Por uma questão simples, que é, o jogador de futebol está há 2 anos num clube, ok? E ele é acompanhado por mim nesses 2 anos. Nestes 2 anos. E ele sai desse clube e vai para outro clube. Ok? E o clube, provavelmente ou não, eu vou-te ser sincero, da realidade que eu vivi, nunca soube disto, mas se calhar o clube vai pedir informações, testes físicos, tudo, ao clube anterior. Mas aquilo que eu sei e a vivência que eu conheço é que 80% não existe. É assim, está aqui, toma o jogador, acabou, ok? E o jogador vai para um novo clube, vai fazer novos testes físicos e vai andar mais um ano naquele clube. E depois no outro ano muda de clube. E depois no outro ano muda de clube. E ao fim do quinto clube, eu conheço mais o jogador do que o clube. Porquê? Porque eu já sei o historial de lesões, eu sei que métodos de treino resultam com ele, eu sei quais é que são os indicadores de fadiga mais fidedignos para aquele jogador. Portanto, se o clube de facto quiser, se o clube de facto quiser, eu, personal trainer daquele jogador, posso ser uma mais-valia para eles. Sem dúvida, podes funcionar aí como uma ponte de comunicação entre aquilo que vai acontecendo nos diversos clubes, né? Ao longo da carreira do Certo? personal trainer. Sem dúvida, é um Certo. ponto muito, muito interessante, sem dúvida. Portanto, por isso é que eu digo de uma forma polémica que eu conheço melhor alguns jogadores do que o próprio clube. Simplesmente porque já o acompanha há mais tempo do que o Uhum. tempo que ele está no clube. Sem dúvida. Vai-me levar aqui a outra questão, que é, não sei se hoje em dia ainda é assim, ou se as coisas também têm vindo a evoluir nesse sentido, que é eu pensar assim, um personal trainer de jogadores de futebol provavelmente tem aqui um trabalho muito sazonal. Provavelmente vai trabalhar com o jogador só quando ele está em off-season, por exemplo. Isto acontece de facto? Ou tu tens jogadores que acompanhas toda a época, durante todas as fases? Diz-me como é que funciona essa parte.
Ok. E isso é uma pergunta interessante para quem quer começar a trabalhar neste mercado. Aquilo que eu noto de sazonalidade não tem a ver com frequência de trabalho, tem a ver com o tipo de trabalho, Boa. online ou presencial. Ok? Quando nós entramos em off-season, quando nós entramos no período, e digo off-season porque parte do pressuposto que toda a gente conhece, mas basicamente o período de férias, ok? Tem muitos jogadores a quererem procurar o presencial, a quererem fazer treinos no ginásio, a quererem fazer treinos no campo, para manter o estímulo de campo, ok? Durante a época, esses treinos presenciais reduzem, mas aumentam-te muito o acompanhamento online. Porque os jogadores vão-se embora. Vão para os clubes, vão para o norte, vão para o sul, vão para outros países, ok? Ou seja, esse período de presencial acaba e começa-te o período de online. E isto porquê? Porque tu tens muitos clubes, as pessoas dizem, mas durante o ano tu não trabalhas com os jogadores porque os jogadores já têm os treinos nos clubes. Eu vou dizer-te assim, um jogador que treina 3 vezes por semana, ok? E são muitos. Porquê? Porque se tu olhares, aquilo que eu acho que é um dos principais problemas é as pessoas olharem só para o topo da pirâmide. Quando digo topo da pirâmide, digo, imagina o futebol em Portugal, ok? O topo da pirâmide, primeira e segunda liga. Ok? Liga 3 cada vez mais profissional ainda. Mas se tu Certo. fores a ver, 80% dos jogadores estão cá em baixo. 80% dos jogadores treina 3 vezes ou menos por semana. Se tu conseguires dar mais um treino a esse jogador, ok? Ou seja, o jogador treina 3 vezes por semana. Este canal é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Prescreve treinos de forma simples e rápida e disponibiliza-os aos teus alunos numa app 100% personalizada com o teu nome e marca. Clica no link que está na descrição e experimenta grátis. Se tu conseguires acrescentar mais um treino a esse jogador, ao fim de 3 semanas de treino, ele teve mais 3 treinos do que os colegas. O que a nível prático lhe dá mais uma semana de treino do que os outros. Ou seja, ao longo de a cada 3 semanas, ele ganha uma semana aos outros. Agora, tu vês a importância, e se tu pensares nisto de uma forma macro, ao longo do tempo, ao longo dos meses, tu começas a perceber a importância que tu podes ter num jogador e aquilo que tu vais conseguir ajudá-lo. Boa. Percebes? Ou seja, as pessoas dizem, mas 3 treinos, fazer mais um treino. Sim, mais um treino ao fim de 3 semanas dá-te mais uma semana de treinos do que os outros todos. E no fundo, treino nada mais é do que a repetição. Quanto mais vezes fizeres, melhor te vais tornar. Portanto, há muitos jogadores para trabalhares e o online é um mercado gigante e há mercado para toda a gente. Ou seja, uma mensagem importante é não é preciso atropelar-se, não é preciso falar mal dos outros. Cada um tem a sua forma de trabalhar e há jogadores para todos. Não há problema nenhum com isso. A Portanto, há muito trabalho. Sinto que a sazonalidade, resumindo aqui, sinto que a sazonalidade tem a ver com o presencial ou com o online. Certo. Mesmo esses jogadores que, por exemplo, e tu acompanhas alguns que estão num patamar mais elevado, ou seja, de alta performance, de primeiras ligas ou até mesmo estando no estrangeiro, tu consegues acompanhá-los ao longo de toda a época? Se sim, como é que tu fazes o trabalho de, e já entrando aqui mais numa parte técnica, como é que tu fazes o trabalho de comunicação entre aquilo que é o trabalho que é feito no clube em termos de cargas e etc. Como é que tu fazes o planeamento? Porque é preciso esse tal cuidado para não dar uma carga excessiva ao jogador e ele estar apto para o treino, apto para o jogo. Como é que tu fazes depois esse trabalho nesses casos mais específicos e tendo em conta que são jogadores que se calhar treinam todos os dias e às vezes mais do que uma vez por dia, como é que tu fazes esse trabalho mais específico com esses jogadores? Ok. Aqui o ideal, e que eu tenho pena em dizer que se calhar no período em que nós estamos ainda é utópico, portanto, ainda não é alcançável, era haver uma sinergia e haver uma comunicação entre nós e o clube.
Ok? Sem O dúvida. jogador quer trabalhar fora, portanto, como é que nós podemos agilizar as coisas? Ou seja, vou dar-te um exemplo. Eu não preciso que os clubes ou o preparador físico do clube me dê o treino que eles fizeram, eu preciso ter noção das cargas que ele levou. Ou seja, por exemplo, preciso ter noção do wellness dele, de como é que ele está, preciso ter noção mais ou menos, e isto depois é uma coisa que tu vais adquirindo, que é o microciclo dos treinos de futebol são todos muito semelhantes, ok? Como a semana varia sempre da mesma forma. Os estímulos que tu dás aos jogadores são sempre da mesma forma e são sempre metidos. É o -4, é o -3, é o +1, é o +2. Ou seja, é sempre igual. E isso, essa carga, vai variando ao longo do tempo. E tu, com o conhecimento, vais percebendo essa carga. Não percebendo, falas com o clube e o clube explica-te: olha, neste dia vamos dar mais carga aqui. Ok, atenção, eles deram PSE, ou seja, escala subjetiva de esforço, de 0 a 10, deu uma PSE de 8. Ok, então eu já sei que ele se calhar está mais cansado. Mando para o clube a dizer assim: ok, o trabalho que eu tinha planeado era este. O que é que vocês acham? Percebes? Porque nós nunca nos podemos esquecer de uma coisa que é: quem é que paga o ordenado ao jogador? É o clube, ok? Sem dúvida. Portanto, nós nunca podemos ir contra o clube. Claro. Nem devemos fazer isso, percebes? E é isso que é importante nós percebermos. É, nós, e volto a dizer, somos mais uma peça e estamos aqui para ajudar. E é isso que temos que fazer ao clube. Ou seja, haver sinergia. Malta, olha, eu fiz este trabalho, está aqui o treino que eu vou fazer com ele hoje à tarde. Este vai ser o treino, já vos mando tudo. Assim que acaba o treino, o clube recebe o wellness, o clube recebe o que é que ele fez no treino e o clube recebe a PSE. Ok. Percebes? E diz-me uma coisa, uma questão agora que me surgiu aqui e que acho que pode fazer sentido para tu partilhares, que é como é que é feita essa comunicação do clube? Imagina, tu começas a trabalhar com um jogador de topo, por exemplo. Ele começa a treinar contigo, começa a fazer trabalho extra clube contigo. Como é que é feita essa ponte entre o clube e o teu trabalho, no caso? É o jogador que te passa o contacto? É o jogador que faz essa ponte? Com quem é que tu falas? É com o responsável da performance? Não sei. Ou seja, como é que é feito esse trabalho de comunicação? Porque é assim, eu posso estar aqui, eu quero trabalhar nessa área, mas eu tenho aqui dúvidas na minha cabeça que é, e depois como é que eu faço essa comunicação com o clube? Como é que eu arranjo os contactos? Como é que eu chego a tal pessoa? Entendes? Ok, sim. Primeiro tens, normalmente esse contacto é feito pelo jogador, ok? Mas é feito pelo jogador, mas tu cada vez mais, e fico contente por isso cada vez mais estar a acontecer, e sei de casos práticos onde isso acontece, que é cada vez mais tu tens clubes que quando chegam à reunião dizem assim, ok, quais de vocês têm personal trainer? Eu tenho. Ok, olha, quero o contacto de cada um deles, dos vossos Bom, PTs, para nós falarmos com eles. excelente. E é uma coisa que me deixa, epá, de coração cheio, porque isto é evoluir, ok? É os clubes perceberem que nós estamos aqui para ajudar. E cada vez mais tu tens isso. Ok, tu tens, ok, passa-me o contacto. Esse contacto é feito, ou então, se o clube não perguntar, normalmente é o jogador que faz, ok? Chega ao pé do treinador, olha, atenção, eu estive a trabalhar nas férias com este PT, a minha ideia era continuar o trabalho com ele, é possível dar o seu contacto? Sim, sim, sim. E falas normalmente diretamente com o preparador físico. Boa. E Normalmente é com o preparador físico. existe pedido de autorização por parte dos jogadores para fazerem esse trabalho extra ou não é necessário esse pedido de autorização? Para com o clube, Sim, depois também depende um bocadinho do nível em que tu estás a falar. Depende um bocadinho do nível em que tu estás a falar, exato, porque exato, exato. pronto. Agora, mas depois tu tens, e isto é Por pura exemplo, verdade, um clube grande, qual é que seria assim, ou como é que eles trabalham nesse sentido? Existe uma barreira maior nesses clubes grandes ou depende? nos clubes grandes, aqui a principal barreira que tu tens com os clubes grandes, e eu percebo os clubes, é quando eles dizem assim: nós aqui temos todas as condições para o jogador trabalhar. Portanto,
não aceitamos que ele trabalhe fora daqui. Percebo. E agora vou dizer assim, sabes quantos clubes podem dizer isso? São para aí 3. Porque isto é uma coisa, percebes? O outro é dizer assim, 3 ou sabes quantos 4. clubes é que podem dizer assim? Nós temos condições e nós temos staff para isso? Pois, o problema é esse, é o staff. Porque lá está, é uma equipa inteira de futebol e eu acho que aí é talvez a maior barreira que o clube pode ter, que é, o clube não consegue ter um PT para cada jogador, não é? Não consegue ter... Não consegues. Portanto, essa individualidade tu nunca consegues dar, ou um clube nunca consegue dar, percebes? Essa atenção é muito difícil de dar. Portanto, essa é a principal barreira. Mas isso acontece com muito. Acontece com se calhar 4 clubes portugueses. Exato. Percebes? Todos os outros, ou os treinadores são treinadores de manhã e vão trabalhar para outro sítio à tarde, portanto não conseguem acompanhar os jogadores, porque muitos jogadores chegam-nos a nós enviados pelos clubes. Ok. Ou seja, olha, atenção, eu tenho aqui este jogador que disse que queria fazer trabalho extra, nós não temos staff, conseguem pegar nele? Sim. Boa. Mas dentro desses clubes grandes, por exemplo, existem jogadores com PT extra ou não? Ou fazem Sim. mesmo só em períodos mais específicos da época, por exemplo, no off-season? Não, existem jogadores. Tens as duas versões. Tens jogadores que têm PT ao longo do tempo, ao longo da época, e tens jogadores que procuram só PT durante o off-season. Ok. Portanto, aí tu tens as duas coisas. Depois, depende um bocadinho da abertura ou não dos clubes, depende um bocadinho da importância ou não do jogador no clube. Exato. Porque eu acho que há aí um ponto que e ainda bem que está a evoluir, porque, por exemplo, eu lembro que na minha altura a importância que era dada à condição física, ao detalhe que existe hoje em dia na performance do jogador, no trabalho extra-campo, tudo, a alimentação, tudo, no fundo tudo. A evolução que houve nos últimos anos é gigantesca, não é? E eu vejo, e ainda bem que essa abertura está a acontecer, porque é uma abertura que pode também abrir portas depois aos PTs, que é havendo a comunicação entre a estrutura do clube e o próprio PT, pode acabar por acontecer que esse clube já tem o contacto daquele PT, vê que ele faz um bom trabalho, tem uma boa comunicação com eles, e isto eu acho que é muito importante, eu falo disso, por exemplo, quando se trata de fazer conexões com outros profissionais que possam ser de áreas complementares, sei lá, fisioterapeutas, médicos, acho que é um bocado transversal aqui. Quanto melhor for a minha comunicação e a minha parte, a parte que eu controlo com o outro lado, mais bem visto eu vou ser e mais probabilidade eu depois tenho de receber referências que venham do outro lado. Então, também há aqui essa parte que o PT deve ter noção, que é quanto melhor for a minha comunicação com o outro lado, melhor. Quanto mais detalhes eu der, melhor. Quanto melhores forem as minhas perguntas, melhor. Porque vão perceber que do outro lado está alguém em quem eles podem confiar. E isso depois também se vai construindo. E eu acredito que no vosso caso isso aconteça bastante. Que é, eu vou mandar para onde? Vou mandar para ali. Porquê? Porque eu confio. Porque tenho uma boa relação com eles. Porque eles trazem resultados aos jogadores. Que no fundo é isso que eles querem. Sim, claro. E tu tens depois vários preparadores físicos de clubes, é isso que tu dizes. A dizer assim, olha, tive um jogador que me pediu ajuda, eu não consigo ajudar, dei o teu contacto. Porquê? Porque confiam no teu trabalho, porque sabem que tu fazes um bom trabalho, e a partir daí o clube, inclusive o clube começa, no fundo, quem te faz a angriação depois dos clientes é quase o clube. Sem dúvida. Portanto, o clube é que tem, é como se tu tivesses à parte do ginásio, os clientes entram para dentro do ginásio e o ginásio diz: olha, tens aqui um cliente. No fundo é isso. Tu mostras um bom trabalho, uma boa comunicação, sempre tudo claro e tudo aberto. Toda a informação que eles querem receber e que eles precisam de receber, eles recebem. E a partir do momento em que tu és transparente, tem tudo para correr bem e tem tudo para eles confiarem em ti. Boa. Excelente. Antes de avançar aqui, virar aqui um bocadinho para outro sentido, gostava que abordasses aqui uma questão, que é, eu começo agora, e já batendo outra vez em quem está a começar, eu começo agora
olho, por exemplo, para um David, olho para outro personal trainer que já está mais cimentado nesse nicho, vejo-o a trabalhar com jogadores conhecidos, com jogadores que eu vejo a jogar, com Quaresma, com, sei lá, outros jogadores conhecidos que tu vais acompanhando e vais colocando nas redes sociais, e eu penso assim, porra, como é que eu chego a um jogador destes? O que é que tu dirias a este personal trainer que entra e começa logo a comparar-se com talvez um personal trainer que já está num patamar e que já está num nicho há muito tempo e que automaticamente, com o passar do tempo, vai ganhando esses contactos e vai ganhando essa confiança para esses jogadores até acabarem por recorrer a eles. O que é que tu dirias? Diria que a forma mais fácil de tu chegares a jogador de topo é teres uma equipa multidisciplinar. Porque não dependes só de ti para a angriação do cliente. Não dependes só de ti para chegar lá. Vais ter a ajuda de um nutricionista que te vai aconselhar o jogador, vais ter a ajuda de um psicólogo que te vai aconselhar o jogador, vais ter ajuda, portanto, de um fisioterapeuta. Olha, tem um jogador da segunda liga que se lesionou, está aqui para trabalhares. Essa é a forma mais fácil, ou seja, ires acompanhando vai ser sempre mais fácil do que tentares ir sozinho. A única forma de tentares ir sozinho é começares por baixo, mostrares Boa. valor, começares a mostrares valor, ir subindo e é natural que cada vez mais comece a ter jogadores de outros patamares. Se trabalhares em equipa, esse trabalho vai ser muito mais coeso e tens a vida mais facilitada nesse sentido. Porquê? Porque tens mais pessoas com outros contactos a trazerem-te outras pessoas. Portanto, no fundo, se tu tiveres uma equipa multidisciplinar, é a base. Boa. Eu até acrescentava aí que é, e tudo a começar por baixo, eu não tenho que ter logo um jogador conhecido, etc. Aliás, eu até dentro do nicho de futebol, e eu vejo isto com um potencial gigante mesmo, eu posso me especializar só em formação, por exemplo. Eu posso querer só trabalhar com atletas em formação, potenciá-los, potenciar as qualidades físicas deles, ou seja, mesmo dentro do próprio nicho, eu ainda posso nichar mais e especializar-me mais ainda numa componente. Onde, a verdade é que onde quer que tu te niches dentro do futebol, tu tens um potencial brutal. Sim, sim. Não há problema nenhum, não há problema nenhum em nichar em formação. Tens 97% dos pais a acharem que têm o Cristiano Ronaldo. Era isso que eu ia dizer, era isso que eu ia dizer. Porque para a venda é brutal, que é a síndrome do próximo Ronaldo, não é? A síndrome do próximo Ronaldo. Eu quero que o meu filho. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para dar ao meu filho as Não, melhores condições, o melhor, que é sem para ele conseguir dúvida, chegar o mais sem longe dúvida, possível. Então a venda sem aí é dúvida. muito mais Não, fácil. aí sim, aí é muito fácil. E esse é um potencial brutal. Yeah. Depois tu tens, portanto, se começares por baixo, digamos, escalões mais novos. Os pais querem que os miúdos sejam o Cristiano Ronaldo, ok? Ou então porque o miúdo não joga e há um que joga na posição dele que já está mais assim ou mais assado, ok? Depois começas a subir e tens jogadores da Distrital que sonham em atingir campeonatos profissionais. Depois Boa. tens aquele que já é profissional, mas é aquele profissional amador, portanto ainda não está no topo e que quer alcançar o topo. Depois tens aquele que já está mais perto do topo e que quer mesmo chegar ao topo. Depois tens aquele que está no topo e que tu dizes assim, bem, já não há nada a fazer com este, e ele diz assim, não, o mais difícil é agora manter-me cá em cima. E mesmo assim, o topo da Liga Portuguesa não é o que eu ambiciono. Yeah. O que eu ambiciono é ir para a Inglaterra. O que eu ambiciono é ir para a Espanha. Ou seja, eu acho que muitas E vezes agora nós até o temos futebol uma. feminino. Até o futebol Hã? feminino até o futebol feminino que está em grande crescimento pode ser um nicho, Esquece. E as não é? raparigas têm um potencial brutal. Porquê? Porque eu sinto que elas têm uma capacidade de aprendizagem muito forte. Boa. Muito forte. É muito fácil e nunca te esqueças de uma coisa, que é, e isto é interessante ver na nossa sociedade, um rapaz que esteja a jogar futebol, ele pode estar a jogar futebol porque gosta, pode estar a jogar futebol porque foi mandado pelos pais. Se uma rapariga estiver a jogar futebol é porque quer Porque, e quer e gosta mesmo, não é? e gosta mesmo e se vai empenhar naquilo. Sim. Portanto, ainda tens essa grande vantagem relativamente às raparigas. Boa.
E até acrescento mais outra coisa aí em relação a esse tópico, que é até começar a ver PTs mulheres a querer trabalhar com esse nicho também, porque inevitavelmente, se eu pelo menos não conheço nenhuma PT, não sei se tu conheces, uma PT que trabalhe com o nicho do futebol, por exemplo. Então, mesmo esse crescimento do futebol feminino pode até potenciar que haja Potenciar, sim, sim, sim. interesse por parte de algum. Quer queiramos, quer não, pode acabar por gerar uma maior conexão ou uma maior identificação, tratando-se de uma mulher. Normal. Pronto, Sim, mas certo, certo, certo. boa. E é um tópico realmente que é muito interessante, essa parte de dentro do nicho nós conseguimos sempre nichar mais e até destacarmos, não é? Imagina, vamos dizer, não é o caso, não é um nicho que eu olho e diga assim, está sobrelotado, até porque isso em Portugal eu acho que em nenhum nicho isso acontece, porque há muito para trabalhar. Mas se fosse o caso, e se eu quisesse, e pode ser uma opção, vamos imaginar que eu gosto mesmo é de trabalhar com miúdos, porque tem desafios completamente diferentes de um jogador já maduro, completamente diferentes, a nível de coordenação, a nível de desenvolvimento. Eu posso gostar de trabalhar com isso, posso gostar do desafio de trabalhar com o miúdo, não é? Certo, Então certo. também é um bocado por aí, é um bocado pelo gosto e pela. E E vai ser atenção, sempre um trabalho enriquecedor. yeah. E atenção, pode haver aquele mito, e gostava que tu comentasses, aquele mito de, mas eu quero é trabalhar com jogadores conhecidos porque isso vai me dar mais dinheiro. E se calhar às vezes não é bem assim, se calhar eu consigo até ganhar mais dinheiro a trabalhar com miúdos do que propriamente a trabalhar com jogadores conhecidos. Depende muito, não é? Depende de muitos fatores. Sim, depende. Imagina, os jogadores de topo já treinam tanto nos clubes, Yeah, ok? Que eles não treinam assim tanto fora dos clubes durante a semana. exatamente. Já os miúdos é completamente diferente. Tu tens ali um potencial brutal. Tens um impacto Eles. maior, não é? Hã? Acabas por conseguir ter um impacto direto maior, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, 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 sim. Aquilo, eles não fazem tanto no clube como um jogador profissional faz, portanto, o pouco que vais fazer vai ter muito mais impacto. Mas isso é como em tudo, imagina, tu traz sempre, por exemplo, um jogador treina 3 vezes por semana. Se tu lhe acrescentares um treino, tem um impacto muito maior do que ele treinar de segunda a sábado no clube e tu dás-lhe 1 ou 2 treinos por semana a mais. Percebes? O volume que ele tem de treino já é tão grande que tu vais acrescentar mais uma gota de água. Naquele, ele tem um volume tão pequeno que mais um treino pode fazer toda a diferença. Ou seja, o impacto e a evolução sentida é muito maior aí. Até porque tu sabes, e é como, por exemplo, a perda de peso, não é? Que é, quanto mais longe estás da alta performance, mais fácil é tu ver pequenos resultados. Na alta performance são detalhes. Percebes? Quando tu Sim, estás cá em baixo com jogadores com um nível, digamos, inferior, tu consegues ver resultados em pequenas coisas. Imagina, eu não vou ajudar um jogador de Primeira Liga a melhorar a qualidade de passe. exatamente. Posso ajudar e posso trabalhar e deve ser trabalhada. Mas é assim, não é o objetivo principal. Mas se calhar um jogador que treina 3 vezes por semana, se lhe aumentares a qualidade de passe, a recepção e a recepção, estes dois, portanto, a base do futebol é passe e recepção. Se tu melhorares isto, ele vai ficar melhor jogador. Yeah. Logo. E é uma coisa fácil de se trabalhar. Porquê? Porque tu num treino, o jogador contigo num treino vai tocar 300 vezes na bola. No clube, se calhar, toca 300 vezes na bola ao fim de 2 semanas. Exato. Um ponta de lança comigo finaliza 30, 40, 50 bolas num treino. Se calhar no treino do clube, ele para finalizar 50 bolas precisa de 2 semanas, 3 semanas. Agora estás a ver o impacto que isto gera num jogador. Claro que sim. Claro que sim. É abismal a diferença que tu consegues de impacto E com depois tu esse tens esse trabalho. feedback deles. Tu Sim, tens esse feedback dos pais deles. Eu tenho miúdos com 12 anos a treinar comigo que chega ao fim do treino e o pai diz assim: Ó David, pá, ele hoje fez mais remates à baliza do que no último mês no clube. É pá, normal. porque depois no clube também não trabalham bem, porque depois metem os miúdos em filas Exato. e depois ele chega-me a casa e diz-me que tocou 3 vezes na bola. Claro, claro. Agora é assim, já viste o impacto que isto tem? É gigante, é gigante. Não tem nada a ver. Boa, vamos mudar aqui a agulha
e gostava de perguntar em relação ao acompanhamento online, porque é algo que tu tens desenvolvido bastante ultimamente e gostava de saber como é que tu tens estruturado esse modelo de negócio online para encaixares naquilo que são as necessidades dos teus jogadores. Ok. Faz-me essa pergunta de outra forma. Qual é que é a ideia? Então, tu estás a desenvolver o acompanhamento online, de que forma é que tu sentes que isso ajudou a conseguires dar um acompanhamento melhor aos teus atletas, de que forma é que isso te ajudou até a potenciares melhor aquilo que é o trabalho que fazes com eles? Primeiro, não me limita geograficamente. Ou seja, eu acompanho um jogador e posso acompanhá-lo em qualquer zona do país. Portanto, logo aí, eu não estou condicionado à minha zona de residência, digamos assim. Logo, isso é uma mais-valia. Depois, tens uma vantagem muito grande que é teres a capacidade de conseguir adaptar os treinos em função, por exemplo, do material que o jogador tem. O clube fornece ginásio, ok. O que é que o ginásio tem? O clube não fornece ginásio, tens algum ginásio para ir? Não. Não consegues ir, queres treinar em casa, tudo bem. Tens uma rua para correr. Ou seja, o acompanhamento online permite todo um mundo de possibilidades que o presencial não te permite. E depois tens outra coisa, que é a possibilidade de tu não estás dependente, não só geograficamente, mas também a nível de horários. Que é, tens aqui o treino, treina na hora que te der mais jeito. Boa. Treina na hora que te sentires melhor. Percebes? Portanto, e depois é uma coisa que é importante que é, e aquilo que eu gosto, que é, eu gosto que os meus jogadores sejam inteligentes e que tenham a capacidade de se adaptar. Eles têm os planos de treino para fazer. Se eles sentirem que hoje estão mais cansados e que não é o dia ideal para fazer aquele treino, não tem problema, não o façam. Mandem-me feedback, se for preciso, alteramos o plano de treino e as coisas mudam. Ou seja, a capacidade dos jogadores também perceberem e se conhecerem é extremamente importante para que as coisas resultem. Boa. E até acabas por lhes dar mais autonomia, não é? No fundo, também. Certo? E outra Sempre coisa, foi, sempre se o jogador que tu acompanhas, por exemplo, vai para o estrangeiro, isso também não te limita a deixar de o acompanhar. Lá está. continuas a acompanhá-lo. Continuas. Está tudo igual. Boa. Que é uma coisa bastante provável de acontecer, não é? No mundo do Que é a futebol. coisa mais provável de acontecer. Cada vez mais. Exato. Cada vez mais. Exato. Para as Arábias e agora então. Ah, sim, 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 sim. Para as Arábias, imagina, simples mudanças de Lisboa para o norte, simples Exato. mudanças do norte para o sul, porque os jogadores, portanto, cada vez mais há esta situação de ir para outras zonas, tentar experimentar coisas novas, portanto, tu nunca perdes o contacto. Boa. É a grande Boa. vantagem. Boa. Olha, o que é que. Vou-te fazer outra questão aqui ainda relacionada, que é tu neste momento, ou talvez neste momento, ou um pouco antes deste momento, estás em período de off-season, não é? Ou pré-season, em que eu acredito que o volume de trabalho, neste caso, neste nicho, acabe por aumentar bastante. Quais é que são assim as tuas principais dicas ou estratégias que utilizas para te manteres organizado em períodos de maior volume de trabalho? Ok. Aqui tu tens uma situação que é, por exemplo, organizares um treino no campo. E quando tu organizas um treino no campo, tu trabalhas logo com. Nós, neste momento, estamos a trabalhar com 20 jogadores, 25 jogadores. Ok? Portanto, digamos que tu, numa hora e meia, consegues trabalhar logo 20, 25 jogadores. Depois vêm todos os problemas de organização, que é tu não vais dar treino sozinho. Tu precisas de uma Uhum. equipa contigo. Tu precisas de Exato. organizar essa equipa e precisas que as coisas funcionem bem. Portanto, eu costumo dizer aqui para quem trabalha connosco que é nós neste período funcionamos como uma equipa de futebol. Organização, planeamento do treino, prescrição do treino, monitorização de GPS para vermos as cargas, wellness, PSE. Portanto, funcionamos como um clube. Depois é importante tu ir gerindo a agenda a nível de trabalho de ginásio. O que é que vai acontecer? Tu vais ficar com o teu horário de ginásio completamente lotado, Uhum. certo? Do presencial. Ok. E é aí que te entra o online, que é, não tem problema, eu neste momento não tenho horário para te ajudar presencialmente,
mas eu vou-te prescrever todos os planos de treino e será tudo igual como se estivesse a trabalhar comigo aqui presencial. Portanto, só tens que estar no ginásio, vais fazer exatamente o mesmo trabalho. Top. Ou seja, o online acaba por te conseguir dar aí mais escala, por um lado, e também te ajuda a organizar os clientes que tu não consegues dar resposta, principalmente nestes períodos de maior volume, Muito. não é? Sim, e depois organizas dentro do online, organizas, por exemplo, os jogadores por necessidades. Ok, tenho aqui um grupo de jogadores que precisa trabalhar força máxima. Ok, é um online e dentro do online já sabemos como é que as coisas vão funcionar aqui, depois individualizamos cada um. Ok, tenho aqui mais um grupo de jogadores que está comigo no online e que precisa trabalhar potência. Percebes? Tenho aqui um grupo de jogadores que, atenção, olha, é preciso ter esta atenção porque ele tem várias ocorrências de lesões nos isquios, nos gêmeos, nos adutores. Ok, vai fazer também mais um trabalho específico para melhorar essa situação. E o online permite-te isto, percebes? Eles não precisam de vir cá presencialmente todos os dias, mas eles podem treinar contigo todos os dias. Top, top. Perguntas rápidas. Quais as más recomendações que ouves ou ouviste mais como personal trainer? Qual as más recomendações? Sim. Epá, já me disseram que é um nicho de mercado que não vale a pena. Já me disseram que os clubes nunca te vão aceitar e nunca vão aceitar o teu trabalho, portanto não vale a pena. Mas lá está, é um bocadinho aquilo que eu te disse logo no início da nossa conversa. Eu foco muito na outra parte, que é, ok, o que é que me diz quem já está onde eu quero estar? Exato. Percebes? É muito por aí. Portanto, esse tipo de comentários entra-me por um lado, sai. Provavelmente vem de alguém que nunca tentou, não é? E tem aquela Sim, crença. ninguém que nunca fez. Sim, sem dúvida, sim. Agora mudando, qual é o novo comportamento, crença ou hábito que mais melhorou a tua vida nos últimos 5 anos? Epá, sem dúvida ter entrado no online. Sem dúvida, melhorou, mas tudo, tudo. Tudo porque me permite ter tempo para mim e para os meus, que é o mais importante. Boa. Nos últimos 5 anos, o que é que melhorou no momento de dizer não? A distrações, convites, etc. Nos últimos 5 anos, o que é que mudou? O que é que melhorou? O que é que melhorou no momento de dizeres não? Imagina, quando tu começas a perceber que, como é que queres trabalhar e qual é que é o público com quem tu queres trabalhar, torna-se mais fácil dizeres não. Quando não sabes com quem é que queres trabalhar, torna-se muito difícil dizer não. Qual é que é o problema disso? É que te vai tirar do teu caminho. Boa. O que é que fazes quando te sentes sobrecarregado ou desconcentrado ou perdes a concentração temporariamente? Desligo, mas é difícil desligar. Ainda estou a aprender a desligar. Ok. Se pudesses ter um enorme cartaz luminoso em todo o lado com qualquer coisa escrita, levando uma mensagem a milhões de pessoas, o que é que seria? Acho que é essa a mensagem, que é procura falar com pessoas que estão onde tu queres chegar e não ouças críticas de pessoas que provavelmente nunca fizeram aquilo que tu queres fazer e que nem sequer estão dispostas a sacrificar-se por aquilo que tu estás disposto a sacrificar. Boa, perfeito, David. Muito obrigado mais Fábio, uma muito vez obrigado. pela tua presença e pelo teu contributo aqui ao pessoal que todos os personal trainers e nomeadamente aqueles que querem trabalhar com o nicho de futebol, que eu acho que talvez seja aqui de maior interesse para eles e não só, porque há muitas coisas que são transversais a todos os nichos que tu aqui acabaste por abordar. Então agradeço a tua presença, o teu tempo e estamos juntos. Não Obrigado sei eu se pelo quer dizer mais convite. alguma coisa. Sim, senhor, muito obrigado, Fábio. Obrigado por tudo. E uma mensagem, portanto, para os PTs de jogadores de futebol que nos ouvem: se precisarem de alguma coisa da minha parte, vejam as minhas redes sociais, enviem mensagem, eu respondo a toda a gente.
não é por trabalhar com quem trabalho que não vou responder. Eu respondo-vos a todos, ajudo da melhor forma que conseguir. Portanto, tem o caminho aberto para falar comigo. Já agora diz qual é que é o teu arroba. davidrosa.pt. davidrosa.pt, pessoal, sigam aí o trabalho do David, que é brutal. Sejam vocês do nicho de futebol ou não, sigam-no porque vai valer a pena. David, Obrigado. muito obrigado mais uma vez e vamos falar. Obrigado. Tchau, tchau. Está feito, Master. Obrigado, máquina. Está feito. Mas agora, espera aí. O que é que foi? O tempo parou e depois recomeçou. Foste tu. Como assim? Imagina, eu tinha aqui 1 hora e depois isto recomeçou e agora tenho, por exemplo, 10 minutos e 30. Não sei, deixa lá ver o que é que está aqui. Eu acho que ele fez 2 blocos. Pode ser. Ele ainda está aqui a fazer stopping, por isso não sei.